Boa noite a todos. Que nosso Divino Mestre Jesus possa amparar a todos nós e possamos sair daqui com um pouco daquilo que viemos buscar. Todo início, ou melhor, todo final de ano, início de novo ano, nós nos vemos em algumas reflexões em que, findando um ciclo, pensando como foi esse ciclo, como foi esse ano, e já projetando como será o ano seguinte, nós fazemos planos, revemos um pouco do passado, e nessa troca de ideias, nesses pensamentos, no ano que se inicia, a gente sempre tende a fazer novos compromissos, pensar o que pode ser feito para melhorar, o que a gente pode evoluir, conquistar diferentemente. Mas será que esses pensamentos gerados na nossa mente, nós o fazemos com o intuito de recomeçar, de renovar? E se a gente olha para trás, será que entra ano e sai ano, nós não estamos repetindo hábitos, pensamentos, atitudes? Como têm sido os nossos ciclos? Geralmente nós fazemos essas reflexões de um ano para o outro, né? Mas será que não poderíamos fazer essas reflexões diariamente, de um dia para outro dia? Ou se diariamente é muito intenso, talvez de um mês para outro mês? Será que de um ano para o outro ano não fica muito distante essas reflexões sobre os nossos atos, as nossas atitudes? E esses esforços que se iniciam com um novo ano são para recomeçar? Esse é o nosso intuito? Ou criamos um hábito de ter esse tipo de pensamento? Não, inicia novo ano, vamos recomeçar. Como tem sido as nossas reflexões em torno do recomeço? Nós vemos que essas repetições de comportamentos, elas são difíceis de quebrarmos essa cadeia de repetição. Porque essas repetições de comportamentos, elas são geradas através dos nossos hábitos. E hábitos são difíceis de mudar. Eles estão no nosso íntimo e nós não conseguimos, às vezes, fazer mudanças de hábitos. Temos alguns hábitos que às vezes não nos interferem no nosso dia a dia. Por exemplo, às vezes se nós vamos ao nosso trabalho por meios próprios, não é uma linha coletiva em que obrigatoriamente vai se deslocar através de um trajeto, mas se nós temos o livre-arbítrio de decidirmos por qual caminho vamos, geralmente nós usamos o mesmo caminho diariamente. Dificilmente alguém que vai ao trabalho usa caminhos diferentes. Nós criamos um hábito de ir, às vezes, pelo mesmo caminho. E isso não nos gera nenhum impacto de grande ordem. É um hábito que a gente prefere, uma preferência. Me recordo da minha irmã na atual encarnação, em que certa vez, quando ela começou no café da manhã, a comer o pãozinho francês,
ela gostava de passar geleia de uva. E ela passava a geleia de uva, começou a passar lá pelos 3 anos. E eu me lembro, ela, quando chegou na adolescência, ela ainda tinha o hábito, no café da manhã, passar geleia de uva no pão. Hoje ela até come outra coisa, mas ela criou um hábito que ficou durante anos. E esse tipo de hábito é uma opção. Mas temos alguns outros hábitos que eles são perigosos. E são hábitos que, por vezes, nós não prestamos atenção neles. Porque esses hábitos, eles geram alguns desconfortos. Mas o interessante é que os nossos hábitos, eles não são de acordo com aquilo que a gente gostaria de ser ou de agir. Eles são conforme o nosso íntimo. Eu tenho um amigo que gosta muito de assistir jogos de tênis. Ele até tem preferência por assistir aqueles grandes jogadores. Na atualidade aí temos o Roger Federer, Rafael Nadal e alguns outros, né? E aí ele olhando como que os jogadores fazem diversas jogadas, né? E aí quando ele vai para a quadra, esse meu amigo, ele não consegue executar exatamente como ele gostaria de executar. Então ele vê aqueles jogadores e aí na quadra ele pensa, vou fazer que nem o Roger Federer fez naquele voleio ou numa outra jogada. E por que ele não consegue executar as jogadas? Porque ele não tem, o corpo dele, o organismo, a mente dele, não tem o hábito de fazer aquelas jogadas. O hábito, ele é criado através de repetições. Repetições, não só de gostos, mas através dos nossos gostos de repetições. Repetições, 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 até que nós criamos o hábito em determinados procedimentos, em determinadas práticas. E se nós pararmos para analisar um dia da nossa vida, nós vemos que nós nos movimentamos inúmeras vezes através dos nossos hábitos. Desde a hora de levantar, a gente tem uma rotina. A gente não faz atitudes diferentes, cada dia de um jeito. Às vezes, determinado dia, gera uma circunstância diferente que pode gerar uma consequência de uma atitude diferente, um comportamento, um deslocamento. Mas no dia a dia, nós temos ali um horário para acordar. Aí se nós acordamos, geralmente nós temos o hábito de ir ao banheiro. É um hábito que a gente não pensa às vezes em ir ao banheiro. A gente já tem aquela prática. Não, levantou, eu vou ao banheiro. O nosso organismo também criou esse hábito, fisiologicamente. E assim a gente vai se comportando. Aí vai tomar café ou não toma café, vai para o trabalho, faz isso, toma banho de manhã ou não toma de manhã, ou não toma banho. Horário do almoço, geralmente a gente almoça no mesmo horário, porque a gente cria hábitos. Aquela sequência de atitudes influenciando pelos nossos gostos ou pelas circunstâncias do nosso dia. Um casal tem um certo hábito dentro do lar. A partir do momento que chega o filho, alguns hábitos vão ser mudados. Então, certas circunstâncias do nosso dia a dia fazem com que a gente mude hábitos. Nós vamos mudando rotinas, porque nós vamos nos ajustando. Mas essas mudanças, elas vão se direcionando conforme o nosso íntimo. A gente não faz grandes mudanças. Apesar de um filho
para quem tem, sabe como é uma grande mudança num lar. Uma mudança muito boa, trabalhosa, mas muito boa. Então, nesse nosso nos movimentar no dia a dia, em que nós fazemos as coisas conforme os nossos hábitos, há muitas práticas nossas que elas ainda são inadequadas. E essas práticas inadequadas, elas vão gerar consequências. Eu vou citar alguns hábitos meus aqui. Eu sei que vocês não se encaixam nesses hábitos, mas eu preciso falar aqui, né? Por exemplo, a vaidade. Nós não percebemos o quanto a vaidade grita alto dentro de nós no nosso dia a dia, em que nós achamos que somos ali o centro das atenções, mesmo dentro do lar, no trabalho, na rua. Às vezes a gente vai estacionar o carro, ou a gente vai circular com o carro pelas ruas, existe uma norma, e essa norma ela se aplica a todo mundo. Mas quando é conosco, a gente queria, não, eu vou parar aqui porque é rapidinho, mas é um lugar proibido. E aí quando nós estamos trafegando e tem uma outra pessoa que parou no lugar que a gente tem o hábito, e esse carro atrapalha a gente, nossa, tá vendo, olha aí, ó, o cara parou errado. Aí a gente critica. Mas a gente faz a mesma coisa, porque quando é conosco, nós arranjamos uma desculpa por que nós vamos parar naquele lugar que é proibido, por que nós vamos virar num lugar que não pode virar, por que nós não vamos dar a preferência. Não, eu estou com pressa. O outro carro lá que espera, que eu estou com pressa, preciso levar minhas crianças na escola, depois ir para o trabalho. Ele vai pisar no freio só um pouquinho, a preferência é dele, mas ele vai pisar no freio só um pouquinho, porque senão eu vou me atrasar. É só hoje, amanhã, depois da manhã. Nós não percebemos, por exemplo, o quanto nós somos egoístas nas nossas ações. Com um companheiro ao nosso lado, com a companheira, com os nossos filhos, os nossos pais. Em pequenas situações em que, no desenrolar do dia a dia, tem que prevalecer a minha vontade, o jeito que eu penso. Uma ou outra circunstância eu faço a vontade do outro, que é para fazer de conta que eu sou bonzinho, mas na grande maioria das vezes é do meu jeito. E se não for do meu jeito, vai dar encrenca. Nós não percebemos o quanto nós somos agressivos em inúmeras situações. Como nós reagimos com agressividade. Em situações simples, que nós poderíamos evitar uma discussão. Porque o fato do outro ter sido agressivo não quer dizer que eu também tenha que ser agressivo. Se o outro foi agressivo, é problema dele. Às vezes a gente acha isso, não, se o outro fez isso, ele está dando brecha para que eu também haja assim. Mas não. Jesus não disse, se alguém lhe bater a face, dê a outra. Se alguém lhe pedir a túnica, dê também a capa. Se alguém lhe pedir para andar 1000 passos, ande 2000. Mas é o nosso hábito. Nós temos o hábito de ser egoísta, orgulhoso, agressivo, impaciente. Emmanuel fala que, para nós reconhecermos se uma pessoa ela tem paciência, ela tem que responder aquela pergunta inicial da mesma forma, pela 5ª vez, sem alterar o humor. Como que é com a gente? Alguém faz uma pergunta para a gente responde.
Aí a pessoa não escutou. Aí a pessoa faz a pergunta novamente. A gente responde no mesmo tom, ou a gente já aumenta um pouquinho a voz? Não está escutando? Eu falei já, tem que repetir? Na segunda vez a gente já altera o nosso estado de humor. A gente não consegue ficar sem alterar na segunda vez. Quem dera a quinta vez. Por isso que ele fala que se você responder pela quinta vez do mesmo humor que você respondeu a primeira, tranquilo, paciente, calmo, você está adquirindo a paciência. E como nós estávamos falando, esses nossos atos, essas nossas respostas imperfeitas, essas nossas práticas, elas, através ou perante a lei de causa e efeito, elas vão nos gerar consequências. O Espiritismo nos traz a lei de causa e efeito, dizendo de que não existe um efeito sequer que não haja uma causa. Não existe o acaso. Todas as coisas que acontecem, elas respondem uma causa anterior. Tudo está encadeado. E as nossas ações, todas elas, obrigatoriamente, elas irão gerar um efeito. Um efeito que será nos cobrado, às vezes, imediatamente, às vezes daqui a uma semana, às vezes daqui a uma encarnação, às vezes daqui a 10 encarnações. Mas uma hora esse efeito, ele será cobrado. E esses efeitos, quando partem de causas negativas, eles trarão, inevitavelmente, consequências dolorosas. A dor irá bater a nossa porta, sem sombra de dúvida. A tristeza, a angústia, as lágrimas, elas baterão a nossa porta. E quando a dor bate a nossa porta, o que nós fazemos? Qual que é o nosso comportamento diante da dor? Qual que é a nossa ação? Geralmente, se pararmos para pensar um pouco, porque na grande maioria das vezes a gente não pensa. Isso é um dos erros que a gente comete. A gente não pensa sobre as coisas, a gente não analisa as coisas. A gente simplesmente reage. E quando a gente reage pelo instinto, pelos hábitos. E se nosso instinto ainda é primitivo, se os nossos hábitos ainda são inferiores, a nossa reação será da mesma forma. Mas se nós pararmos agora um pouquinho para pensar o que a gente faz diante da dor, às vezes eu tento parar para pensar e nessa tarde, preparando essa reflexão da noite, parei um pouquinho para pensar e aí eu vi que diante da dor eu não penso. Geralmente eu não faço nada de eficaz para combater a dor. Quando nós temos uma dor física e ela é constante, porque se a gente tem uma dorzinha de cabeça hoje, passou, tudo bem. Mas se a gente tem uma dor que ela é constante, começa a nos preocupar. Primeiro que nos tira do nosso estado de humor, né? De equilíbrio. Começa a nos incomodar, começa a nos irritar. A dor é ruim, né? Ninguém gosta de sentir a dor. Quando a dor começa, uma dor física, o que nós vamos fazer? Ou pelo menos o que seria o correto, né? Procurarmos um profissional da área da saúde, um médico, para investigar o que é essa dor. Aí o que o médico faz? Ele verifica, através ali de uma anamnese, o que são os sintomas que nós temos, e através da
de estudos já verificados, ele às vezes vai identificar, você está com tal problema. Então eu vou lhe dar um medicamento para atenuar a dor ou para passar a dor, quando é possível, né? Às vezes nem é possível, mas vou lhe dar aqui fazer um tratamento, lhe dar uma medicação para que a gente possa sanar ou extirpar aquilo que está causando a dor. Porque o objetivo do médico, quando nós vamos ao médico, a primeira coisa que a gente quer, o que é? É tirar a dor. A gente nem está pensando em sanar o problema. A gente quer que tire a dor. É ou não é? Ou a gente vai, não, eu preciso saber o que é que está gerando isso aqui, porque preciso combater para não causar um mal maior. Geralmente a gente não pensa assim. Geralmente nós pensamos assim, não, eu quero alguma coisa para tirar minha dor, porque a dor está ficando insuportável. Só que o médico, o objetivo dele não é fazer, ou o objetivo principal dele não é fazer que cesse a dor. O objetivo principal dele é entender qual que é a causa que está gerando essa dor. Ele até pode nos auxiliar amenizando ou tirando a dor, mas o objetivo dele é sanar o problema que está gerando a dor. Para quê? Para que, de fato, a dor se extinga e a gente não precise ficar tomando a medicação. Até porque a medicação ela pode ter um efeito, aquela medicação que tira a dor, momentaneamente, né? Mas, na sequência, a dor irá voltar. E quando a dor moral bate à nossa porta, será que a gente para pensar no que gerou a dor? Às vezes a gente só dá valor à dor quando é um problema maior. Mas, por exemplo, como que é o nosso lar? Ele tem um ambiente mais ou menos tranquilo, respeitoso? Ou o ambiente tranquilo, respeitoso é exceção no dia a dia? Na maior parte das vezes do ano, é um ambiente de agressividade, de ódio, de rancor. Porque às vezes a gente gera isso dentro do nosso lar, com as nossas atitudes. Não só nós, os outros que moram com a gente também, né? E é recíproco. Mas quando bate uma dor maior, às vezes a gente se assusta, vamos ver o que está causando isso, mas dores menores do dia a dia, que são as mais fáceis, às vezes, de nós sanarmos, muitas das vezes a gente não se preocupa com ela, para tentar identificar o que está gerando esses pequenos desconfortos, essas pequenas situações em que me deixa com raiva, com angústia, impaciente. Porque essas pequenas situações, no dia a dia, ela irá desencadear outras consequências mais graves. Quando um relacionamento, às vezes, chega ao fim, ele chegou ao fim de um dia para o outro? Ou foi através de dias, de meses, de anos, de dificuldade de relacionamento, até que chega um momento em que a água transborda? Uma gota, às vezes, transborda e põe tudo a perder. Mas o problema não foi uma gota. Foi as inúmeras gotas que encheram aquele recipiente. Qualquer uma das gotas anteriores, se eu tivesse tirado ela, o copo não teria transbordado. Estaria na iminência, mas não teria transbordado. Aí, às vezes, anos de relacionamento, e aí acontece uma circunstância em que o casal rompe, por uma situação, às vezes, justa, vamos assim dizer, e aí vira-se inimigo, e passam a se odiar por aquela situação. E o resto da vida junto? Prazerosa, harmônica, de renúncia? A menos que
nunca tenha sido assim, né? Mas aí, segundo a lei de causa e efeito, é uma necessidade de estarmos junto com aquele companheiro, com aquela companheira, difícil, no processo evolutivo. Não há como eu fortalecer a minha musculatura se eu não fazer força. E o fazer força é ter companheiros difíceis na minha caminhada, dentro de casa, no trabalho, no ambiente social. Esses companheiros são necessários ao meu reajuste e ao meu reaprendizado. Mas, geralmente, nós reagimos através dos nossos instintos. E como que é o nosso instinto? É aquilo que está no coração. O jeito que vibra o coração é a forma que a gente reage. Nós estamos num desenvolvimento da sociedade que alguns atos a gente às vezes controla. Por exemplo, no trabalho, às vezes nós encontramos companheiros difíceis e há circunstâncias que a gente tem vontade de avançar no pescoço do companheiro de trabalho. Não sei se isso é só comigo ou se vocês também comungam comigo. Mas a gente não faz isso, na maioria das vezes. Algumas circunstâncias a gente até vê por aí, né? Que acontecem umas coisas bem desastrosas, né? Mas na maioria das vezes a gente não faz isso. Porque nós estamos já num comportamento social em que a gente limita certas práticas ou certos comportamentos. A gente consegue cercear. Por exemplo, há algum tempo atrás, para nós, e espero que seja, nós matávamos sem nenhum esforço, ou uma coisa muito mínima. Não sei se vocês vão concordar comigo, mas hoje a gente só mata se for uma coisa mais séria. Ou vocês acham que não? Vocês duvidam que a gente ainda é capaz de matar? Imagine uma pessoa que você ama muito. E sobretudo se essa pessoa ela é mais indefesa, uma criança, um idoso. E essa pessoa está sendo de alguma forma violentada tremendamente por uma outra pessoa. E você chega no ambiente e vê esse estranho, ou pode até ser um conhecido, violentando uma pessoa que você ama demais. O que você é capaz de fazer? Será que nós somos capazes de matar ainda? Infelizmente, a minha resposta, para mim, é que eu ainda sou. Mas o nosso desenvolvimento da sociedade faz com que a gente se limita um pouco a algumas atitudes. E isso é o processo evolutivo, em que a gente consegue, em alguns momentos, raciocinar e pensar nas consequências que irão gerar das nossas práticas, às vezes, muito inadequadas. E a gente controla aquele animal ainda dentro de nós. Mas em algumas circunstâncias, nós somos levados ao extremo do descontrole emocional que a gente não consegue limitar. Por exemplo, é o caso se nós flagrarmos alguém que nós amamos demais sendo violentado por uma outra pessoa e nós tivermos uma arma na mão, por exemplo, certamente nós vamos fazer justiça, defender o nosso amado, os nossos amados. E é isso que nós somos. Nosso instinto, ele ainda, infelizmente, atrasado, se parecendo muito mais com um animal selvagem que, na defesa da comida, na defesa da sua prole, age do jeito que for necessário para defender, não se importando com o que acontece com o outro.
nós ainda somos assim. E reagimos assim a inúmeras situações do nosso dia, em que nós somos agressivos, impacientes, egoístas. Agimos assim, inclusive, com quem a gente ama demais. Se nós pegarmos uma outra pessoa prejudicando quem nós amamos, nós viramos uma fera. Mas quando é nós que maltratamos aqueles a quem nós amamos, a gente não percebe. E o que seria necessário para para iniciar uma mudança? O homem, ou o ser humano, ele se distingue de todos os outros seres vivos pela capacidade de pensar. E nós usamos ainda muito pouco essa capacidade. Se nós observarmos como as crianças se comportam umas com as outras, nós vamos ver que elas pouco utilizam a capacidade intelectual em horas de descontrole emocional. E nós achamos que na encarnação, tendo um corpo mais velho do que a criança, pensamos que agimos diferente daquelas crianças quando nós saímos do nosso controle emocional. Porque o problema não é sair do controle emocional. Sair do controle emocional é uma coisa normal. As emoções que estão no nosso ser, elas agem o tempo todo. Mas o que nós temos que fazer, enquanto seres evoluídos, é controlar a emoção. Como que eu vou agir diante dessa emoção? E não dar vazão a ela e deixar que ela haja do jeito que ela quiser e o meu comportamento vai ser conforme ao meu instinto. E nessa capacidade de pensar, o ser humano, ele evolui. Mas se compararmos a evolução tecnológica com a evolução moral, a evolução moral está caminhando de uma forma tão lenta, mas mesmo assim ela caminha, graças à lei de progresso existente na natureza. Que o nosso comportamento há 50, 100, 200 anos atrás era um e hoje é outro. Isso é evolução. Se nós compararmos o nosso comportamento de hoje com ontem, talvez a gente não veja quase nenhuma diferença. Mas compararmos a 10 anos atrás, 50, 100, houve progresso. E é isso que nos desanima nas mudanças internas. Porque a gente tem pressa. A gente quer mudar de uma hora para outra. E no momento que a gente vê que a gente não consegue mudar de um dia para o outro, a gente cansa. E a gente desiste. E em algumas situações, quando a dor vai lá fundo na carne, aí nós nos sujeitamos às mudanças. Por isso que as dores, elas são essenciais para o nosso progresso evolutivo. Porque com a dor a gente já evolui a passos lentíssimos. Imagine se não houvesse o mecanismo da dor, o mecanismo da causa e do efeito, para nos auxiliar, para nos chamar às necessidades de reflexões íntimas. Dizem os espíritos que os tempos são chegados. Que nesta altura que nós nos encontramos, no mundo de expiações e provas, e no limiar de passar para um mundo de regeneração, aqueles que não tiverem um comportamento não vou conseguir falar a palavra,
um comportamento adequado para aqui permanecer em sociedade, nós não teremos a oportunidade de aqui continuar com aqueles que nós amamos. Seremos convidados, e um convite obrigatório, a se retirar e ir para outro lar que talvez não seja tão avançado tecnologicamente quanto este agora. Ou que também o comportamento social, apesar de às vezes ainda nos chamar muito a atenção do comportamento inadequado, mas imagine se hoje o comportamento social ainda não é bom, ainda é precário, imagina voltar numa casa de um comportamento social de 4.000 anos atrás. Será que seria interessante? Então, na lei do progresso, às vezes, nós, ou melhor, né? Puxei a lei errada aqui. Na lei de causa e efeito, por vezes, é interessante fazermos algumas reflexões para a causa, ou melhor, para o efeito que irá gerar das nossas ações. Porque certas ações nossas ainda estão muito desajustadas, deseducadas. E se temos a vontade de entender por que a dor bate na nossa porta, se queremos entender a causa dessa dor, temos que fazer algumas mudanças de hábitos. Mas como eu falava antes, de que nós temos sempre pressa e nós desistimos porque sabemos que essas mudanças são lentas, nós também temos a vontade ou o desejo de querer fazer uma mudança integral, coisa que ela não se processa. E a gente esquece que as mudanças, elas são realizadas em pequenas coisas do dia a dia. Cada um que conquista uma graduação do ensino superior, como que ela conseguiu essa graduação? Através do TCC, daquele trabalho de conclusão de curso? Não, certamente. Ela conquistou a graduação através de todo o período no ensino superior, dos 3, 4, 5 anos, às vezes mais. Conquistou a graduação através dos 3 anos do ensino médio, dos 9 anos do ensino fundamental. Então vejam quantos dias, quantos esforços são necessários para a gente atingir um diploma. Quando a gente pega o diploma na mão, parece que, nossa, foi fácil. Mas não foi. Foi difícil. Foi dia após dia, esforço após esforço, renúncia após a renúncia. E assim nós somos convidados a fazer pequenas mudanças no nosso dia a dia, na forma com que a gente se dirige para as pessoas do lar. Tentar fazer uma mudança. Se eu, 50 vezes que eu me dirijo aos que estão dentro do meu lar, eu me dirijo de forma agressiva, que eu consiga pelo menos fazer um esforço para mudar uma vez e me dirigir de forma amorosa. E assim, paulatinamente, fazendo os esforços necessários. Para cultivarmos no coração algumas necessidades, como a gratidão. Somos gratos aos que estão à nossa volta? Nas mínimas coisas, nós somos gratos? Porque nos hábitos dentro da casa, em que a gente acha que determinada tarefa que o outro faz, nós achamos que é uma obrigação dele, do outro. Será que não é um gesto
de amorosidade e a gente tem que, na contrapartida, mostrar um pouquinho de gratidão. Temos que cultivar a humildade, a fraternidade, a paciência, renúncia. E lembrando que, assim como a carga de uma bateria, em que ela vai do 0 ao 100, passando do 0 ao 1, do 1 ao 2, do 2 ao 3, assim são as nossas virtudes. Eu não vou da impaciência para a paciência. É grão em grão. Mas nesse início de nova jornada, de novo ciclo, Emmanuel nos diz que é perfeitamente possível refazer atitudes e começar de novo a plantação da simpatia, oferecendo bondade e compreensão àqueles que nos cercam. Plantação da simpatia. Assim como um ano novo que se inicia, a todo instante temos oportunidades de iniciar. A cada dia o sol raia novamente. Nesse recomeço, impossibilidades de refazer. Ou até mesmo logo após os nossos atos inadequados. Eu acabei de ser agressivo, eu posso voltar e ter um gesto de fraternidade, de carinho, de amorosidade, de reconhecer o erro ao outro. Eu não preciso esperar que encerre-se um ano e comece outro para eu refazer as possibilidades de mudança, os meus planejamentos, as minhas metas. Se hoje o dia foi terrível, e às vezes nada melhor que uma noite de sono, para amanhã termos uma nova possibilidade. E meus amigos, o que é a reencarnação, se não um processo novo, uma oportunidade nova para refazermos aquilo que não conseguimos fazer em outra encarnação? Olha a misericórdia de Deus. Nos dá uma encarnação que inúmeras possibilidades, a gente praticamente vendo as nossas encarnações pretéritas, jogamos na lata de lixo, porque aproveitamos muito pouco, e mesmo assim, retornando ao plano espiritual, dependendo das nossas necessidades, precisamos passar por uma zona de sofrimento, às vezes não temos essa necessidade, mas passado um período, se houver dentro do nosso íntimo a necessidade de refazer, basta ter essa vontade, que o alto vai nos proporcionar nova oportunidade encarnatória. Claro que nem sempre essa oportunidade será fácil. E nós mesmos, no lado de lá, ao planejarmos a reencarnação, pedimos justamente a corrigenda necessária para mudarmos alguns hábitos. Porque a dor, ela é um instrumento essencial para as mudanças. Quantos de nós que, quando estamos numa calmaria relativa, nos preocupamos com a dor do outro, nos preocupamos com a injustiça, nos preocupamos com o erro, nos lembramos do Pai. Mas quando o instrumento da dor vem, aí nós começamos a repensar, a reajustar, a traçar às vezes novos recomeços. E já passando um pouquinho do tempo, mas é necessário
criarmos uma rotina construtiva. Assim como nós criamos uma rotina de maus hábitos, em que hoje nós reagimos de forma inadequada, exatamente como é o nosso íntimo. Alguém pisa no nosso pé, a gente chuta, a gente não pensa. Temos que criar uma rotina construtiva. E a rotina construtiva, ela se dá através de esforços, de sair da zona de conforto, de mudar a direção que a gente vai ao trabalho, de mudar alguns hábitos, de pensar um pouquinho mais no outro do que na gente. Se eu quero ter um ótimo condicionamento físico, eu vou elaborar uma rotina construtiva para o meu corpo, através de uma alimentação mais saudável, através de práticas de exercícios diárias, constantes, sem me descuidar dessa rotina. Mas será que nós estamos criando rotinas construtivas para as nossas questões espirituais? Porque para as materiais, às vezes, a gente até faz essa rotina. Mas usando essa capacidade em que atingimos, há a necessidade de parar, refletir, analisar nosso comportamento e mudar algumas rotinas através de o esforço. Então não deixemos para que as mudanças ocorram somente de um ano para o outro. Às vezes, 365 dias é muito tempo para reparar alguma coisa. Nunca é tarde, mas às vezes a gente perde o tempo e o tempo ele avança. Que possamos utilizar a todo instante, a cada segundo, uma oportunidade de recomeço. E não tenhamos a ideia de continuar repetindo aquilo que é inadequado. Repetir o que é adequado e refazer aquilo que é inadequado. Que o nosso Mestre Jesus continue sempre presente nas nossas mentes, nos nossos corações. Ele já nos disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém irá ao Pai senão por mim, disse ele. Que assim façamos.